Doutor, a gente não pode encerrar o nosso papo sem fazer aquele alerta que é de extrema importância e que é comum a quase que todo mundo, né? Muitas pessoas ainda se automedicam por causa de alergia. Infelizmente, a gente sabe que é assim, quase que unânime se a gente perguntar quem tem aquele creminho, né? Aquela pomadinha lá na gavetinha de remédios, ou mesmo seu antialérgico preferido, né? Ah, atacou meu nariz, vai lá, toma um. Ah, mas eu vou apagar. Não tem problema, você já dorme, tá tudo certo. A gente sabe que é quase que unânime isso. E aí eu te pergunto, né? Qual que é o peso dessa decisão de se automedicar e principalmente quais os perigos que estão envolvidos aí para quem decide por conta própria escolher qual que é o antialérgico mais eficaz, né? No caso dela, no caso específico dela, o que tem por trás dessas escolhas por conta própria? Ó, a primeira coisa é o risco de vida que a pessoa está correndo, né? Não por causa do remédio Logo de preferido, cara, né? porque existem algumas doenças alérgicas, por exemplo, existem reações de urticária que podem estar dentro de um contexto muito mais grave do que uma simples urticária, pode estar dentro de uma anafilaxia, de um choque anafilático. Então, às vezes, o paciente ele pode estar tendo aquela reação de urticária e ser, muitas das vezes, o primeiro sinal de uma anafilaxia. A gente sabe que a anafilaxia, que é o choque anafilático, aquela reação que o paciente morre por causa da alergia, ela envolve dois ou mais sistemas do corpo. Então, ela envolveria ou a pele, com o sistema gastrointestinal, ou pulmonar, ou o sistema cardiovascular, por assim dizer. Mas, às vezes, a anafilaxia ela começa de forma insidiosa. Tá? Inclusive, há alguns autores que até consideram um sintoma só como início de anafilaxia. E um deles seria a urticária. Então, às vezes, o paciente está com aquelas urticárias no corpo e, vou tomar um remédio, vou comprar na farmácia, um OTC, um remédio OTC, e vou tomar aquele remédio e vou melhorar disso. E pode ser que um dia isso não seja suficiente e o paciente possa vir a falecer, até porque o único tratamento que vai controlar a anafilaxia é o de adrenalina. Adrenalina autoinjetável, indicada pelo seu médico, ou adrenalina dada na unidade de emergência. Então, a primeira coisa é isso, de você deixar o paciente alerta. E outra coisa também, vários artistas e várias celebridades, recentemente, não sei se você lembra, antes da pandemia, morreram. Não foi por causa da pandemia, antes da pandemia morreram de asma. Não sei se você lembra disso. Muita gente morrendo de asma, maltratada. Por quê? Porque não estou dizendo que elas se automedicaram, tá? Não estou dizendo isso, mas eu estou falando para aqueles que se automedicam. Porque tem muita gente que morre porque se automedica, né? Ou seja, não faz o tratamento adequado. Eu recentemente, vou até fazer um desabafo aqui. Nós temos um canal no YouTube, o do Brasil Sem Alergia, e nós falamos um vídeo sobre o uso do Berotec, porque o Berotec ele foi retirado em várias praças do mundo. Mas, meu Deus do céu, como as pessoas ficaram chateadas comigo, não porque eu estava defendendo a retirada do Berotec, mas porque somente eu estava explicando por que o Berotec estava sendo retirado. Entende? Uhum. E o Berotec é um remédio que ajudou muita gente, salvou muitas vidas, mas hoje você tem alternativas mais seguras. E a alternativa mais segura é você fazer o tratamento adequado, é você fazer o tratamento a longo prazo. E utilizar medicamentos de resgate para tirar o paciente da crise, utilizando a medicação a longo prazo. E o que a gente percebeu nos comentários no nosso canal do Brasil Sem Alergia foi justamente isso. As pessoas não faziam tratamento a longo prazo e ficavam extremamente aborrecidas, dizendo: mas essa é a medicação de resgate, não adianta. Não, mas não estou dizendo isso. Eu estou falando o seguinte: faça tratamento a longo prazo, o uso do broncodilatador de longa duração, do corticoide inalatório de longa duração. Se você tiver indicação do antileucotrieno, que é uma medicação Montelukast, Zafirlukast, que são medicações potentes que ajudam também, medicações tiotrópicas, inalatórias e tudo mais. E essas medicações vão te controlar e se você, porventura, tiver essa crise, você entra, então, com a medicação de resgate. Mas muita gente, o que a gente percebeu é que muita gente utilizava somente a única medicação de resgate chamada Berotec. E o Berotec não é uma medicação para se tratar a longo prazo. Ela é uma medicação para se tirar da crise. Ela é uma medicação para se tratar uma asma eventual, uma crise de broncoespasmo eventual. Entendeu? Mas não uma crise de asma brônquica crônica, de longa data. Não é isso. Então, realmente, a função de vocês, jornalistas, que trazem informação para a população, é muito importante, porque o conhecimento liberta. Né? A gente Sim. dando informação saudável para as pessoas,
adequada, as pessoas começam a mudar a sua visão. Porque a principal pessoa a mudar a sua condição de saúde não é o médico. O médico ele só orienta, o médico ele dá a receita do bolo. Agora, se a pessoa vai seguir aquela receita do bolo ou não, e muitas das vezes, nesse país, onde o Sistema Único de Saúde, que é uma organização que deveria ser maravilhosa, inclusive ela teve a sua inspiração no sistema de saúde do Quebec, onde eu morei no Quebec, que é um sistema de saúde muito bom, que tem lá no Canadá. E o SUS devia ser igual ao sistema de saúde do Quebec. E não é. Então, essas pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de ouvir. Então, vocês têm uma missão muito importante, sabe? De divulgar informações de qualidade e informações também com conteúdo para que mudem realmente a condição da vida do paciente. Mais do que os médicos, né? Mas vocês têm uma importância maior do que dos médicos em termos de saúde pública. Porque sem a ação de vocês, realmente as pessoas ficam desinformadas. Mas essa automedicação acaba sendo muito perigosa. E a gente tem também a questão das pessoas utilizarem vários tipos de remédio. A gente sabe que a polifarmacia, quando você utiliza inúmeros tipos de remédios sem ele, você sobrecarrega o seu fígado. E sobrecarregando o seu fígado, essas substâncias não são metadas adequadamente para serem eliminadas no urina. E elas ficam circulando no organismo, elas podem induzir, então, a reações alérgicas. Você sabe que no Brasil é um dos lugares do mundo que mais se tem reação adversa a medicamento. Você pega os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, mais você tem anafiláticas, reações graves de alergia a alimentos. No Brasil, não. Aqui no Brasil é remédio. Ou seja, o Brasil é um país que se toma muito remédio por conta própria. Todo mundo vai na farmácia, tirando antibiótico e alguns remédios controlados, você compra qualquer coisa. Né? Você vê que a farmácia é um grande negócio aqui no Brasil. Você tem essa aqui do que botequim. Toda esquina você tem uma farmácia. Isso não é normal isso. Entendeu? Então, assim, e isso realmente induz o paciente a hepatites medicamentosas, incluindo também reações alérgicas a medicamentos, reações alérgicas graves, anafiláticas, e reações não anafiláticas graves, as chamadas reações do tipo 4, que são reações tardias, onde você pode ter a síndrome do Steven Johnson, a necrólise epidêmica tóxica, a apostulose exantemática generalizada e tudo mais. São reações graves que estão relacionadas ao consumo indiscriminado de remédio, a chamada polifarmacia. Eu acho que o recado ficou muito claro para quem está aí do outro lado, né, da tela, da importância de se cuidar e não ter esse tipo de escolha, né? Sair tomando um remédio por conta própria, mesmo, eu vou ler a bula e tal. Isso não é parâmetro, não é por aí. Então, acho que ficou muito claro os perigos que estão envolvidos por trás dessa escolha, dessa decisão.